Bem, sobre o episódio, a gente conversa agora com o Gustavo Calef, especialista em gestão de riscos estratégicos e segurança. Calef está nos nossos estúdios aqui em São Paulo. Oi, Calef, boa noite, muito bem-vindo ao Jornal da CNN. Boa noite, Mona Lisa, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo meu. Calef, vamos lá. Há poucos dias, tenho certeza que você, como especialista em segurança, ficou sabendo, porque se é brasileiro, todo mundo ficou sabendo, das preocupações das campanhas em geral em relação à segurança dos principais candidatos. Eu me refiro especialmente, ao ex-presidente Lula e ao presidente Bolsonaro. Preciso relembrar também que isso foi pontuado, por exemplo, pela coordenação da campanha petista e pedindo até reforço ali, os policiais federais pedindo reforço, indicando para não ir em algumas ocasiões. E vamos então ao fato de hoje. Eu fiquei impressionada, até tive dificuldade de perceber num primeiro momento se era uma notícia falsa ou não, daquele monte de segurança simplesmente deixando o presidente Bolsonaro sair do carro, se aproximar ali daquelas pessoas e ir para cima do youtuber. Como especialista em segurança, o que você acha da segurança do entorno do presidente Bolsonaro com essas imagens que a gente acabou de ver e que nós vamos rever nesse papo com você, Calef? Bom, Mona Lisa, antes de entrarmos no debate efetivamente desse caso específico, nós temos que entender primeiro que riscos que nós estamos correndo numa eleição tão bipolarizada. Então, é importante que nós entendamos o que cada equipe de segurança tem que fazer e tem que prevenir os seus candidatos. E, nesse caso, nós temos um caso muito específico. Nós temos um candidato ainda como presidente. Isso acaba tendo um certo choque, Porque para nós termos a segurança do candidato, nós temos toda uma estratégia e uma forma, porque o candidato normalmente ele precisa estar próximo do povo. Isso qualquer candidato exige isso. Porém, o nosso candidato a governo Bolsonaro, ele também é o presidente. Nisso, nós temos uma outra exigência e uma outra necessidade de segurança. Nesse aspecto, é um choque muito grande para a equipe que gerencia essa estrutura para saber diferenciar o que é o candidato e o que é efetivamente o presidente da República. E nesse aspecto, nós vemos muitas vezes que o candidato desconhece muitas vezes os riscos ou até assume riscos, além do que efetivamente ele pode e deve assumir. E nesse caso, as equipes de segurança, o coordenador de segurança, o diretor de segurança, a pessoa que define a questão de segurança, ela efetivamente tem que conseguir ter uma visão mais técnica e menos emotiva, que ela vem normalmente da necessidade do candidato. Então, nesse aspecto, nós entendemos que muitas vezes as equipes aceitam certos graus de risco, mas motivados pelo contratante, e nesse caso nós estamos falando do presidente da República, onde muitas vezes a gente não pode tecnicamente dar ouvidos e ir além do que a segurança nos permite. Então, por isso, esse cargo ele tem uma importância sobremaneira para poder garantir a segurança, como nós temos aí do presidente Bolsonaro ou do ex-presidente Lula também, podendo retornar à presidência. Sim. Eu reitero, então, a pergunta, se a gente fosse fazer aquelas bolinhas que os especialistas em qualquer assunto gostam de fazer, erro 1, erro 2, erro 3, nessa sequência de imagens, quantos você elencaria para a gente, Calef? Bom, o primeiro erro que eu percebo é a aproximação de pessoas próximas ao presidente sem um controle maior. Nós percebemos que há um descontrole na quantidade de pessoas que se aproximam do presidente. Isso é uma questão realmente difícil na operação. Nós sabemos que operacionalmente é difícil de controlar isso, mas a estrutura acaba possibilitando. Então, muitas vezes nós podemos ter uma estrutura física que acaba filtrando esse número de pessoas e reduz essa possibilidade de acesso e aproximação do presidente nesse aspecto. Segundo, houve uma possibilidade de evasão com o presidente, e não há a evasão, se permanece no local. Terceiro, a possibilidade... Ele sai, né, Calef? Ele entrou no carro ele entra no carro e sai. Então, isso, obviamente, devido à forma que ele foi... foram colocadas as questões,
nitidamente ele fica indignado e ele retorna, né? E isso é uma questão que muitas vezes a gente tem que ter a serenidade para gerir uma crise e não permitir que isso aconteça devido à vontade do VIP, à vontade do presidente, à vontade... Então isso era o terceiro momento que, fazendo os bullets, né, a gente deveria já ter evadido do local devido às ameaças e nós não estamos falando de uma pessoa que nunca teve um episódio. Sim, nós, recentemente, né, na última eleição, nós tivemos um episódio da tentativa, efetivamente, de atacar o presidente, do ataque ao presidente, não é nem a tentativa, do ataque ao atual presidente. Né? Então, hoje, já existem fatos que já demonstram que essa equipe ela precisa, efetivamente, ter um grau de proteção maior, no meu entendimento. Sim, para a gente terminar, Calef, qual é a lição que fica para a equipe de segurança do presidente Bolsonaro com esse fato de hoje? Aliás, emendando rapidinho, temos 1 minuto para terminar o papo. Não porque eu queira, porque tem muita coisa para contar. Se alguém tivesse ali uma faca ou uma arma, atingiria facilmente o presidente Bolsonaro mais uma vez. Sem dúvida, a oportunidade que ele teve de se aproximar com o telefone e fazer o que ele fez, ou se fosse uma faca, pessoa daquele ou qualquer bolo, outra né? pessoa, porque ele não estava sozinho, né? Sim. Nitidamente tem uma pessoa filmando e essa outra pessoa não permite que retirem o celular dele. Então, nitidamente ali, assumiu-se o risco, né? Esse risco foi assumido. Então, mas eu entendo que neste momento, com a bipolaridade que nós temos no momento desta eleição, não é possível que as estruturas da segurança dos presidenciáveis permitam uma situação de aproximação como a que nós tivemos hoje. Sem dúvida. Gustavo Calef, especialista em gestão de riscos estratégicos e segurança, muito obrigada pelo papo. Eu espero que a gente não precise retomar o papo para ver cenas parecidas. Mas é muito bom saber que você está aí para nos ajudar a entender esse momento. Obrigada, Calef. Eu que agradeço, sempre à disposição. Obrigada, boa noite a você.